A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Tá tudo em ordem na vida de vocês aí, espero que esteja, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, né? E de Deus Pai. Então hoje vamos estudar o livro de 1 Coríntios, né? Que eu prometi aí para alguns irmãos. Espero que tenha bastante visualizações, né? E que vocês compartilhem, tá, irmãos? Para chegar conhecimento às pessoas sem temor do que os outros vão pensar. Eu sempre falo isso, né? Se você não pode se vergonhar da sua fé que você tem, do que você acredita, né? Se é que acredita. Se não concorda, tudo bem. Aí não concordou com a minha visão, né? Mesmo ela, eu tendo certeza que é visão espiritual, mas ninguém é obrigado a concordar com nada, tá? Cada um vai dar conta a Deus de si mesmo. Então eu aqui não tô para impor nada, tá? É um canal de autoanálise e reflexão. Aí a pessoa vê o vídeo, olha para a palavra e reflita. Só que as pessoas não têm costume de ir para a palavra para ler, né? Acredita em tudo que se escuta, né? Seja de mim ou de qualquer outro. E isso é muito errado, né? Mas enfim, vamos estudar 1 Coríntios e eu vou pausando e vou explicando, tá? O que eu ia falar? Aí compartilhe, deixa o like se gostou do canal, compartilhe com outros, tá? Para chegar conhecimento e badalhe o sininho de todas. Então vamos lá, sem muitas delongas, senão o vídeo... e vai ser necessário os 3 ou 4 vídeos, tá, irmãos? Com Carta Coríntios é um pouco longa, tá? É 1h28. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho para vocês. Espera aí. Vamos lá. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, já começa aqui o primeiro ensinamento, tá, irmãos? A igreja de Deus que está em Coríntios, tá? Aqui está. A igreja, aqui, para quem não sabe, não é um templo religioso, tá? Igreja vem da palavra eclésia em grego, que significa ajuntamento de pessoas, que é o corpo de Cristo. Ajuntamento de cada pessoa que crê na obra de Cristo na cruz e foi salvo, e o próprio Deus acrescenta o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Isso é a igreja, tá? Os homens que há são chamados de templos religiosos, não é igreja. Tá? E nem existe templo hoje mais, que foi destruído no ano 70, mas os homens insistiram em manter templo, né? Alguns que vão à igreja, o conselho que eu dou para esses que gostam de frequentar denominação, que quem vai subir são as pessoas não denominação, né? Nem placa de igreja. Placa não salva ninguém, igreja não salva ninguém. Quem salva é o nome de Cristo, é o único nome a qual devemos ser salvos, e nome acima de todo nome. O único caminho, a verdade e a vida é Cristo, não tem outro caminho. Quem pegar atalho vai se perder. Falando de igreja, dois ensinamentos. Depois, se eu lembrar, eu falo mais coisa aqui. Vamos lá. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento mesmo parecer. Mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. A contenda, aqui é o versículo, tá, irmão? Versículo 12, tá? É o que eu falo sempre para as pessoas. Se entende a Bíblia assim, para quem foi escrito, quando foi escrito,
o Novo Testamento se entende pelo Velho e o Velho pelo Novo. Para quem foi escrito, para quando, se é presente, futuro ou passado, porque tem isso na Bíblia, tá? E texto e contexto. Eu vou orientar vocês, que eu ia falar isso no outro vídeo, né? O que é texto e contexto? Para quem não sabe, tá? Porque tem muitos que eu sei aí do outro lado que sabem o que significa. Isso daí, eu não tenho muito estudo, eu fiz até a sexta série, mas quem tem estudo não sabe o significado de texto e contexto. Na escola de hoje parece que não ensina isso. Então, por isso que eu falo que a escola de hoje está defasada, né? A melhor escola é a palavra de Deus. Aí, o que acontece? Você pega o versículo, você não pode pegar o versículo, ler ele isoladamente e montar uma interpretação sua sobre ali. Você tem que ler a carta inteira de Paulo para saber a história que ele está falando. É lógico que às vezes na carta inteira ele vai mudando o assunto, mas em determinado ponto ele vai pegar 10, vou supor, 10 versículos e falar do mesmo assunto naqueles 10 versículos. Então aquilo é o contexto. E fora que tem o contexto do contexto. Qual é o contexto do contexto? Às vezes terminou a carta, ele acabou o assunto que ele está se referindo ali, mas ele continua em outra carta, que não é Coríntios, ou ou o assunto está nos profetas, que Paulo cita os profetas, às vezes, né? Aí é como se Paulo estivesse falando, vai lá conferir lá no profeta, que eu estou falando aqui, confira lá no Antigo Testamento, nos profetas, que está de acordo com o que eu falo, entendeu? Isso é texto e contexto. Vamos lá. E você viu, todos no mesmo pensamento, no mesmo espírito. Não é que a gente não pode discordar nunca, irmãos. Mas a união do corpo de Cristo, a gente tem que concordar com o que está na palavra. Tudo o que está na palavra. Não está falando das coisas que está fora da palavra. Está falando das coisas que a gente vive no cotidiano, a gente vai discordar. Mas na palavra, porque a palavra é um só. Por isso que ele falou, sobre da casa de Crói, que há contenda entre vós, a divisão. Não pode ter divisão no corpo de Cristo, que é um único corpo, é a igreja. Então como que você vai para uma igreja chamada denominação? Isso daí é mais um ensino para vocês entenderem que denominações e religião não foi criada por Deus. Porque Deus não admite divisão, isso é carnalidade. Paulo vai falar aqui que isso é carnalidade, entendeu? Porque como que uma igreja ensina uma coisa, a outra ensina outra, sendo que a sã doutrina e o evangelho é um só, que Paulo fala lá em Gálatas, cartas ao Gálatas. Ele fala, se alguém pegar outro evangelho, ou até um anjo do céu, seja amaldiçoado. Então é um evangelho. Por que várias igrejas ensinam várias doutrinas? Entendeu? Então vamos lá. É com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Não em sabedoria de porque palavras, a palavra humana. da cruz é loucura, para os que perecem. Está escrito em 1 Coríntios, verifique na sua Bíblia. É o poder de Deus. Poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha aí, Onde está o sábio? Onde está o inquiridor deste século? Onde está o escriba? Onde está? Onde está o inquiridor deste século? Onde está? Onde está? Cadê? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria... Irmãos, entendam. Uma é a sabedoria do mundo. Eu estou provando aqui, com texto e contexto e áudio, tá? Uma é a sabedoria desse mundo. Eu não sei se essa versão ela vai passar capítulos, né? Porque eu só estou vendo o versículo ali. Tem versão que passa aqui capítulo. Uma versão que estava passando um capítulo estava muito curta. E aí vai cortar a parte. Eu não quero que corte parte. Por isso que eu peguei essa. Aí, o que acontece? A sabedoria deste mundo é uma, a espiritual é outra. A sabedoria do mundo pode auxiliar a espiritual se a pessoa que tiver entregue a vida para Jesus for
tiver entregue a vida para Jesus, tiver o Espírito Santo. Então ela é espiritual e com a sabedoria que ela já tem do mundo, auxilia a espiritual. Mas a sabedoria espiritual é a maior. E se você só tiver a sabedoria do mundo e você acha que sabe tudo, você não sabe mais do que quem tem a espiritual. E a sabedoria espiritual não é dada por estudo humano, de faculdade, de escola humana. Não, porque Jesus veio ao mundo, ele não estudou aqui. Ele pregou, abriu os livros, mas ele ensinava, ele não aprendeu. E aí os fariseus falaram, da onde veio tanta sabedoria? Pois não tem letra, ou seja, ele não estudou, veio do alto, veio de Deus, porque ele era Deus não, é Deus. Jesus é Deus, né, encarnado que encarnou aqui, era porque se foi, né, tá com o Pai agora, mas ele não era, ele sempre existiu. Jesus não foi criado, tá? Ele sempre existiu, ele é a palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne, que fala em João, tá? Então, a sabedoria do mundo é uma, a espiritual é outra. E a espiritual você tem mesmo sendo um analfabeto, tá? Agora, a do mundo auxilia a espiritual se a pessoa tiver entregue a vida para Jesus. Como você sabe se você entregou a vida para Jesus? O que Jesus fala? Provai os espíritos, provai não só os outros espíritos, mas o seu próprio. Olhe para você, é duro, eu sei que dói, que eu já fiz isso. Porque aí você vai ter que olhar para dentro de si e ver os seus erros, certo? Para ver se você está salvo ou não. Se você tem o Espírito ou não. Conhecereis pelo quê? Pelos frutos, pelas atitudes. Não é um erro ou outro que você comete que você não é salvo. Está falando se você comete vários erros e está mergulhado em pecado. Injustiça, mentira, engano, trapaça, inveja, ódio. Se você tiver mergulhado em todos esses você não está salvo. Você tem que se autoavaliar. Agora, se você tem um defeitinho ou outro que você tropeça, às vezes você peca, aí tudo bem, aí não é por isso que você não está salvo, entendeu? Agora você está cheio de frutos pecaminosos e já faz 3, 4 anos que você lê a Bíblia ou frequenta a igreja e não mudou, porque tem que ter mudança de vida. Como Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer de novo. Eu estou falando de outras cartas, mas para complementar essa, tá? A Bíblia é um quebra-cabeça. Então tem que nascer de novo, não nascer da pessoa, nascer do alto, de Deus, nascer da palavra, da água da palavra, a fonte da água da vida. Quando você lê a Bíblia, se você estudar com profundidade, aquilo entra na sua alma, se você deixar, aí penetra nas juntas e medula como espada de 2 gumes, como diz os Salmos de Davi, e te transforma. Entendeu? Aí você vira uma nova criatura, o velho você já morreu, aí nasceu nova criatura, entendeu? Aí, se você tiver o fruto do Espírito, que é benignidade, mansidão, domínio próprio, caridade, amor pelo próximo, amor por Deus, porque João, a carta de João, fala assim, porque filhinhos, nem todos que dizem que são de Deus, mas provai os Espíritos, porque muitos falsos profetas têm se levantado do mundo. Tem gente que diz que é de Deus, mas não é de Deus. Como é que você prova? Você vai ver, porque pelas obras, entendeu? Porque como que a pessoa, quem faz justiça é de Deus, diz a carta de João. Quem não pratica justiça não é de Deus, é do outro, está nas trevas ainda. E quem odeia o seu irmão não é de Deus, porque como que você diz que ama a Deus a quem viu e odeia o irmão a quem viu? Ou ama a Deus a quem não viu e odeia o irmão, ou não ama o irmão a quem viu? Então logo você é mentiroso, isso está na Bíblia, tá? Na carta de João, verifique lá que você vai ver. E aí, você ter ódio, já verifica que você não é de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo e todo ódio, entendeu? Você pode ter momentos de ira, mas aí não se põe o sol sobre a sua ira, vai lá e se perdoe com o seu irmão, entendeu? Então vamos lá. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus... Por que é loucura, irmãos? Porque para quem não crê é loucura, porque o cristão, ele tem visão espiritual, que é a visão de Deus, certo? Então ele enxerga o mundo de outra forma, ele enxerga a si mesmo de outra forma, enxerga as pessoas de outra forma, e ele tem sensibilidade do pecado, que é isso. Você sabe que você é pecador e precisa de um salvador. O incrédulo não reconhece isso. E o incrédulo, a sabedoria do mundo, fala Tiago, que essa sabedoria do mundo, não que você, por ter a sabedoria do mundo, é diabólico, mas se a sabedoria que o mundo tem, o que eles, com a sabedoria do mundo, faz? Ele cria coisas, certo? Constrói avião, constrói ponte, faz um monte de coisa extraordinária, que nos ajuda. Só que eles também se corrompem,
Porque eles ensinam coisa corrompida. Por exemplo, os pastores fraudulentos, eles distorcem a palavra de Deus. A sabedoria desse mundo leva a pessoa a superfaturar em cima de coisas, certo? A sabedoria desse mundo se corrompe, entendeu? Para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ganhar status. Então, por que Tiago fala na carta de Tiago que a sabedoria desse mundo é demoníaca e diabólica? Por causa disso, entendeu? E a de Deus é correta, vai dar bons frutos. Aí a gente se examina para ver se a gente é de Deus ou não é, entendeu? Aí você, para saber se o outro é de Deus, você não precisa falar que ela não é de Deus, você só examina para você estar preparado. Aí você vai falar, ela fala assim, eu sou filho de Deus. Aí fica com várias obras de frutos malignos. Aí você fala, ela não é de Deus, para você mesmo, não precisa falar para ela, né? Para a pessoa, senão ela vai debater e vai brigar com você e não vai levar a lugar nenhum. Mas você já se previne contra ela não é de Deus, está cheia de frutos de pecados. Ela não errou aqui e ali, entendeu? Como todo mundo, todos nós erramos aqui e ali, certo? Nós somos no corpo de carne sujeito a pecar. Ninguém pode julgar ninguém nesse sentido, só Deus, certo? Mas pode julgar provando os espíritos para ver se vem de Deus, porque senão a pessoa te engana. Tem muitos que se vestem de santo. De novo, irmão, não é porque a pessoa é boazinha que você vai falar ela se faz de boazinha, é falsa, entendeu? Não, porque às vezes ela é boazinha mesmo, é uma pessoa boa. Então não é um ato ou outro que você vai dizer que a pessoa não é de Deus. É vários atos, você fica reparando as atitudes. Ela errou aqui, ela é injusta, ela é mentirosa, ela é traidora, ela é isso, ela é aquilo, tudo fruto do mal. Então aí você já sabe que não é de Deus. E aí se a pessoa erra uma vez aqui ou outra vez ali, mas ela tem mais frutos bons, tipo benignidade, mansidão, respeita os outros, ama as pessoas, faz o bem, aí ela é de Deus, entendeu? Em sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, da vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus é... Irmão, você entendeu lá o que ele falou? A sabedoria de Deus Por que loucura? Porque eu falei já, né? Porque você vê coisas espirituais sobrenaturais. Se você fala de sobrenatural para a pessoa, Jesus falou isso para Nicodemos. Se eu falo das coisas terrenas, vós não crê. Você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Porque Nicodemos era um mestre de Israel, ensinava a Torá, que era a lei de Deus. Mas ele não conhecia o Espírito, entendeu? É o que esses pastores de hoje, que Judas, carta de Judas fala, né? São falsos pastores que não têm Espírito e causam divisões sensuais. O que é divisões sexuais? Não é sexualidade no sentido sexual, tá? É sexualidade de divisão. Ele seduz as pessoas com o engano, entendeu? Então, divisões. Deus não aprova divisões. O corpo de Cristo tem que ser unido, entendeu? Pode ter uma discordância aqui e ali, mas no frigir dos ovos, em tudo tem que ter concordância. Aí, entre aspas, fraqueza de Deus, né? Porque Deus não é fraco. Ele falou assim, a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque Deus não é fraco, mas ele fala entre aspas, para a gente entender, né? A fraqueza de Deus é mais forte que o homem. Entre aspas, a sabedoria de Deus é maior do que a do homem, né? Lógico que é, entendeu? Nesse sentido. As coisas loucas deste mundo para confundir as... Volta aqui, vou voltar um pouquinho aqui, essa daqui é a melhor parte que eu queria explicar também. É que aqui tem muita revelação, irmãos. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A loucura de Deus, entre aspas. E a aspas. fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, da vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus... Que ele está dizendo aí nessa palavra, irmãos?
Ele falou, não são muitos poderosos que são chamados. Não são muitos os poderosos, olha, poderosos, cara de alta padrão, rico, de cargo importante, porque esses se acham, ele tem a sabedoria do mundo, então ele se acha, ele acha que ele é melhor que os outros. Então Deus escolhe os humildes, escolhe as pessoas que ninguém dá nada para elas. Até na sua família você é rejeitado, você é ovelha negra. Ah, esse daí não tem futuro, não vai para lugar nenhum, entendeu? Esse daí não tem jeito não. Aí é esse que Deus escolhe, entendeu? Deus veio para os pecadores, para transformar os pecadores, para libertar os pecadores do pecado, não para o pecador ficar no pecado, entendeu? Muita gente justifica, fala assim, por isso que as pessoas falam, não julgue para não ser julgado. Ela tira do contexto para justificar o seu próprio erro. Então, para os outros não falar do erro dela. Ela fala do erro dos outros, eu vejo muito isso. As pessoas criticam os outros, falam mal dos outros, falam do erro dos outros. Vai falar do dela, ela acha ruim. Então, é malandragem isso daí. Então fala, não julgueis para não ser julgado. Os pastores falam muito isso, né? Para você não apontar os erros dele. Sendo que a palavra fala para você provar, fale 2 ou 3 profetas e os outros fazem o que? Julgue o que o profeta está falando, para ver se provém de Deus o que ele está falando. Compare com as Bíblias. Os bereanos compararam porque era mais excelente o que Paulo dizia, certo? E Paulo era um grande apóstolo de Cristo. Então tem que sempre comparar com a Bíblia, entendeu? Mas as pessoas têm preguiça, né? Aí se lasca, aí acha que acredita em tudo que escuta, com a aparência de santo dos outros, né? De Satanás se transfigura em anjo de luz, e seus ministros e ministros de justiça. Então quer dizer que ele vem carismático, com engano. Ele não vem falando, ele mistura verdade com mentira para enganar. Aí o que acontece? Deus vai chamar os fracos desse mundo, para confundir os que se acham fortes. Deus vai chamar aqueles que não são, aqueles que ninguém dá nada, entendeu? E para a glória de Deus se manifestar, porque Deus segura, é Ele que transforma a pessoa. Então a glória vai para Ele, não vai para nós, entendeu? Por isso que ele chama aquelas que não são, a fraca, que não tem sabedoria desse mundo, entendeu? Que todo mundo rejeita, fala, esse daí, ingênuo, esse daí, ele não é sábio não, ele não estudou, ó lá, ele não vai para lugar nenhum. Ele não vai para lugar nenhum nesse mundo, mas para Deus ele é importante, Deus vai transformar ele e vai dar uma sabedoria que aqueles que são poderosos e têm a sabedoria do mundo não têm a sabedoria espiritual, entendeu? Por isso que se corrompe e se não se converter a Cristo. Aqui a humildade, irmãos, não tem nada a ver com dinheiro ou sem dinheiro, ou pobre ou ser rico. Tem muito rico humilde e muito pobre metido, tá? Tem muito pobre que mora em favela e se acha, entendeu? Então tá falando de humildade, de você reconhecer que você é pecador, precisa de um salvador, e esse salvador é Jesus. E entregar a vida para ele, e você vai se ver como totalmente dependente de Deus, entendeu? Você vai se sentir um nada, você vai, mas não que você não reconhece o seu valor. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando que a sua carne está contaminada. Então você reconhece isso. Você reconhece que precisa de Deus, reconhece que precisa de Cristo como seu Senhor e Salvador, para regenerar através do Santo Espírito que Ele te dá quando você crê nele, entendeu? Então você reconhece isso, que você reconhece as suas misérias. Aí Deus te capacita. Aí você não pode mais depois falar assim, eu não consigo isso, eu sou fraco. Consegue por poder de Deus, não por você mesmo. Mas é Deus que te capacita, entendeu? Mas não que você merece. A gente não merece porque a gente é pecador, mas a gente passa a merecer porque a gente crê na obra de Cristo na cruz, entendeu? É isso, vamos lá. As coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, perante a Deus. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. No Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2. Aqui tem capítulo, legal. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco. Mas deixa eu explicar esse versículo, irmão. Propus a saber a Jesus Cristo e esse crucificado, tá? Vamos supor, hoje a gente não
que ele falou assim, eu me glorio na cruz de Cristo. Sim, porque ele gloria na morte e ressurreição de Cristo. Cristo não está mais na cruz. Alguns religiosos adoram ainda o Cristo da cruz. Cristo já não está mais lá. Cristo ressuscitou e está à destra do Pai intercedendo por nós, meu Deus. Então, você fica adorando o Cristo que não existe, que é o da cruz. Não existe mais. Quando Paulo fala que se gloria na cruz de Cristo, que ele se gloria na obra que Cristo fez por nós, de dar a sua vida para pagar nosso pecado, e foi para a cruz, né? Porque era o jeito de punição dos romanos naquela época lá para quem era criminoso, e Cristo não era criminoso, mas ele foi crucificado como um. Ele se fez maldição no nosso lugar, pagou o nosso pecado, derramou o sangue dele para nos purificar. Então, por isso que Paulo fala que se gloria na cruz. Mas hoje, a gente se gloria em Cristo, mas no Cristo ressurreto. Ele está ressuscitado, intercedendo por nós lá no céu. E em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus. Por que se aniquilam? Por que você acha? E as guerras? E os governos que entram em guerra? E os países se aniquilam? Sabe, com a sabedoria do mundo, burro, acho que são inteligentes. A maior sabedoria, depois eu vou fazer um vídeo contando uma coisa que acontece na nossa sociedade, para vocês entenderem mais profundamente isso. Eu sei que muitos entendem, tá? Mas é bom a gente sempre estar se alimentando da palavra, porque a gente se esquece às vezes. Se aniquilam. As pessoas têm ódio no coração um contra o outro. Quem é de Deus não tem ódio. Quem não tem ódio tem a sabedoria de Deus, que é espiritual. Vamos lá. A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, não teria crucificado o Rei da Glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Paulo já está citando os Salmos aqui, sabe as coisas uma parte de Deus, disso daqui que está em Salmos. O Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente, hein? As quais a graça e a misericórdia. Não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ninguém é discernido. Ou seja, de ninguém é discernido. Por quê? Porque ninguém entende ele. Porque a gente fala da palavra de Deus e os incrédulos não entendem. Pode ser que lá na frente a palavra penetre nele, como juntas e medula espada, e ele começa a compreender. Mas naquele momento ninguém entende. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Porque ele parece loucura. A Bíblia é contra o mundo. Entendeu? Então, o mundo não compreende a Bíblia. A Bíblia se cumpre no mundo, mas o mundo não se cumpre na Bíblia. Entendeu? Então, o que acontece? O homem natural não compreende as coisas de Deus, que lhe parece loucura, que são coisas sobrenaturais. A gente fala de coisas sobrenaturais, não é coisa desse mundo. Entendeu? Então, se a gente falar para uma pessoa, eu não sou daqui, a pessoa vai falar que você está louco. Fala, eu sou do céu, eu sou cidadão do céu, eu vou para lá quando eu partir desse mundo. Eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. E ele disse que aquele que crê naquele que enviou e crê na palavra dele, Jesus falou. E ele não é homem para que minta, ele é Deus.
Aí ele falou, tem a vida eterna. Não disse terá, quem sabe, talvez. Ele falou, tem hoje. A partir do momento que você creu, você já tem. Não entra em condenação, passou da morte para a vida. Tá em João isso daí, tá? Evangelho de João. Verifica lá na sua Bíblia, quem não conhece. A maioria conhece, mas tem alguns que não conhecem, tá? Então vamos lá, terminar aqui. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente aqui, ó, irmão, é tida como espírito também, é a mesma coisa, tá? Nós temos o espírito de Cristo, ou seja, quando ele fala de sabedoria que vem do espírito, ele está falando da sabedoria que vem da palavra. Porque Paulo vai falar e as pessoas distorcem. Porque eu vou fazer um vídeo de 2 Coríntios, mas depois, tá? Que Paulo fala lá, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Ele está falando da letra, da lei do Antigo Testamento. Porque a lei veio para apontar o pecado, ela não veio para salvar, entendeu? Ela teve o seu papel para mostrar que nós éramos pecadores e precisa de um Salvador, certo? Ela apontava para Cristo, e Cristo ia cumprir a lei, não nós, que nós somos falhos, nós ia errar em algum ponto, certo? Aí o da congregação cristã, eles mesmos distorcem isso. Ele fala, não, irmão, não leia muita Bíblia porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Se o próprio Jesus fala que você tem que se debruçar nas escrituras, que como que ele fala? Verificar as escrituras, porque sabeis ter nela a vida eterna, entendeu? O que ele fala é para você, para os fariseus, que não adianta eles estudarem a escritura achando que vai contar a salvação, sendo que eles só pegam a Torá e eles não pegam o Novo Testamento. Então eles fazem estudo bíblico, mas eles não aplicam o que ele aprende lá na prática. Então não adianta nada ele estudar as escrituras para fazer só estudo bíblico e não obedecer o que está escrito lá. É isso que Jesus está falando. Ele não fala que você não tem que ler as escrituras. Aí a pessoa malandra distorce isso daí, isso é coisa do diabo, entendeu? 1 Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Meninos em Cristo, por quê? Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha lá, ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, divisões, olha lá, dissensões e divisões. Carnais, olha. E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, outro de Cefas. Porventura, não sois carnais? Aí, ó. Quem é Paulo e quem é Apolo, sendo ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor... O que ele está dizendo aí, irmãos? Ele está dizendo quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas, que no caso é Pedro, né? Eu fui crucificado no lugar de Cristo. Nós somos só um vaso usado que leva a mensagem. Não tem que adorar Paulo, porque lá no livro de Atos, quando eles fizeram milagre pelo nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que faz milagre, não é Paulo, entendeu? Não é Fernando, não é o outro lá, é o nome do Senhor. Aí quiseram adorar Paulo, falando que Paulo e Barnabé eram deuses, entendeu? E a glória foi para eles, e Paulo não gostou. Paulo falou, não, nós não somos deuses, coisa nenhuma, adore ao Senhor, entendeu? Então tem que adorar o Senhor. Então ele estava falando, vós sois carnais, por causa de divisão. Um sou de Paulo, um sou de Pedro, pois está Cristo dividido, entendeu? Então essa divisão de cada denominação ensinar uma coisa é carnalidade. Paulo chamou agora, ó, carnalidade. Por distinções e divisões. Contendas, entendeu? De palavras, entendeu? Que é um só pensamento, porque você tem contendas de palavra, entendeu? Aí, ó. Aí não sei o que estou falando, é a palavra, estou provando aqui, ó. Para cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Olha aí. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo galardão é recompensa, tá? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O edifício de Deus somos nós, segundo a graça templo de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele.
mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha lá. Porque ninguém pode pôr outro fundamento que não Cristo, além do que já está posto, que é Cristo. qual é Jesus Cristo. Aí. Que fundamento? Fundamento de outro evangelho, de outra mensagem. Você ser salvo por outro caminho, por suas próprias obras. Entendeu? É igual as divisões que estavam. Porque Coríntios, irmãos, primeira carta e segunda carta de Coríntios, principalmente a primeira, foi escrita por Paulo porque algumas igrejas Paulo dava os parabéns, mas outras igrejas, quando eu digo igreja, é o corpo de Cristo, a reunião dos santos, tá? Não tem nada a ver com edifício. Paulo fundou as igrejas. Quando Paulo diz que Paulo fundou, que ele criou o grupo de pessoas reunidas. Não é uma denominação que nem tem hoje. Isso daí é fraudulência do falso profeta que fica inventando essas mentiraiadas. Entendeu? Pô, ó, tem um que eu sigo no YouTube que fala sempre uma coisa inteligente, que ele fala assim, ó. Já que vocês querem frequentar denominações e acham que lá a igreja é templo de Deus, então faz o seguinte, leva o cérebro junto, não deixa o cérebro do lado de fora não, entendeu? Para você comparar o que o pastor está falando com a Bíblia. Senão você é enganado. As pessoas se enganam porque querem, se deixam enganar. E eu vou explicar o porquê, tá? Daqui a pouco, por causa dessa, o que acontece dessa enganação. Então, ó, outro fundamento. O fundamento é Cristo. O único caminho, a verdade e a vida é Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra verdade. A verdade está em mim, mas a verdade não sou eu. Por que a verdade está em mim? Porque Cristo está em mim, o Espírito de Cristo está em mim. Mas eu não tenho a verdade absoluta. Quem tem é Jesus. Ele é a sabedoria absoluta e a verdade absoluta. Então vem tudo dele para mim. Ou para outros cristãos que creem na obra de Cristo na cruz. Entendeu? Não vem de nós mesmo. Entendeu? Vou parar por aqui, irmão. Vou recomeçar, tá? Em nome de Jesus. Porque senão fica muito grande o vídeo, tá bom? Ó, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Que Deus use vocês, abra os olhos espirituais e dê sabedoria para vocês, tá? Para vocês não serem enganados, tá? Porque há muitos enganadores nesse mundo. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo de Coríntios. Já fiz vários outros vídeos, mas agora eu tô fazendo vídeo que Deus me abre os olhos, que às vezes a pessoa ainda não acredita em mim. Então, Deus vai me dando várias estratégias para... E se mesmo assim vai ter gente que não vai acreditar na palavra, não vai acreditar, ela vai tirar do contexto para justificar os seus erros. Porque tem pessoas que é assim, né? Ela tira, não é só os religiosos, os líderes que faz isso não. A pessoa que não quer entregar a vida para Jesus, que não quer reconhecer os seus erros, não quer se consertar, então o que ela faz? Ela tira do contexto, aí interpreta do jeito dela, porque a interpretação não é nossa. Pedro fala que a interpretação é dada pelo Espírito Santo, que os homens santos de Deus, os profetas, foram falados da parte de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Não foi coisa da sua cabeça, não foi ele que interpretou. Quem dá a interpretação para nós é a palavra, é o Espírito Santo. Entendeu? Por isso que a gente ora assim, Senhor, me esvazie da minha inteligência carnal e humana, do meu intelecto humano, e me encha da sua sabedoria espiritual, e me conduz pelo seu Espírito a interpretar a sua palavra conforme a sua vontade, não a minha. Porque se eu for interpretar com a carne, meu amigo, você vai interpretar tudo errado. Minha irmã, meu irmão. Entendeu? Até o próximo vídeo. Deus abençoe, badala o sininho, compartilha o vídeo e deixa o like. Falou? Fui. Até o próximo.